Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Gente, assim como o André falou aqui, cara, quando a gente não pode vir por Relive, meu Deus, como é horrível. Sábado passado não pude vir, estava aí recluso com Covid, mas glória a Deus, mais uma vez vencemos esse mal. Vamos abrir a nossa Bíblia, ou o nosso aplicativo, Mateus 27, a partir do versículo 57. Vamos até o versículo 61. Ao pôr do sol, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, o qual havia se tornado discípulo de Jesus. Teve ele uma audiência com Pilatos para pedir-lhe o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Então José tomou o corpo e o envolveu com um lençol limpo de linho, e o colocou em um sepulcro novo, o qual ele próprio havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Estavam ali assentadas em frente ao sepulcro Maria Madalena e a outra Maria. Cara, imagina essa situação. Você finalmente encontrou o verbo da vida, aquele a qual os profetas haviam, durante muito tempo, profetizado que haveria de vir um Salvador. E toda a sua fé, toda a sua esperança havia sido depositada naquela pessoa. E de repente aquela pessoa foi crucificada, foi morta, zombada, e o pior, foi morta da pior forma que poderia ser morta durante aquela época. E no versículo 61 vai dizer que ali estavam em frente ao sepulcro de Jesus, Maria Madalena e a outra Maria. Você consegue imaginar o sentimento que estavam daquelas mulheres naquele dia? Em frente ao sepulcro, olhando para a sua esperança lacrada por uma pedra. Um corpo sem vida dentro daquela caverna. A sua esperança estava enterrada. E existem muitos dias que são muito difíceis para nós. E nós nos encontramos praticamente dessa forma. E dizem que tempos ruins, eles vão forjar pessoas fortes. E se nós olharmos para o passado, os nossos dias, os anos que temos vividos, têm sido muito bons. Se comparado ao que as pessoas viveram, ao que nossos pais, nossos avós viveram. E se nós olharmos para essa geração, a gente pode dizer que é uma geração do mimimi. E muitas das vezes nós mesmos somos esse povo que está no mimimi. Uma situaçãozinha qualquer, uma dificuldade qualquer, e a gente está fazendo o nosso drama. Mas sempre houve dias difíceis e sempre haverá. Dias de dor e sofrimento que nos castigam. E castigam o nosso coração dia após dia. Principalmente se afligem aqueles que nós amamos, os mais próximos a nós. E o nosso coração fica muito dolorido. E eu conheço pessoas que eram pessoas de destaque na obra do Senhor, que eram pessoas de altar, pessoas de exemplo, mas que perderam alguém próximo, perderam alguém que amava tanto. E se deixou se levar por essa dor. E se você vê o estilo de vida que essa pessoa está levando hoje, se corrompeu totalmente por causa da sua dor. E questionou Deus: Deus, por que você levou? Sendo que nós nascemos para morrer. Alguém aqui acha que não vai morrer? Cedo ou tarde.
Mas para vivermos mais dias é muito simples. É só seguirmos o que está na palavra do Senhor. E de tanto sofrer, muitos de nós imaginamos que essa dolorida situação nunca vai acabar. A gente continua se afundando, indo mais fundo. Meu Deus, isso não vai acabar. Não tenho a solução para o meu problema. E o problema é quando nós nos afundamos nisso. Porque nós esquecemos o tamanho do nosso Deus e todo dia, nós apresentamos a Deus o tamanho do nosso problema. E se nós procuramos até mesmo um aconselhamento de alguém, de um pastor, de um discipulador, e a gente chega e fala: pastor, mas a minha situação é muito difícil, não tem como, nem Deus dá jeito. Meu querido, se nem Deus dá jeito, então você pode morrer. Porque se Deus não dá solução para o teu problema. Mas graças a Deus, isso não é a realidade. E quando nós estamos afundados nisso, nós estamos sendo afligidos por uma ilusão. E isso não é a realidade. A nossa realidade é outra. Nós temos sim um Deus vivo, forte, tremendamente poderoso. E Ele sempre está ao nosso lado para nos ajudar. O problema é que nós esquecemos disso. Cara, a situação é difícil demais. Meu salário não deu para cumprir, para pagar o cartão. E se eu não paguei o cartão esse mês, o mês que vem vai vir muito mais do que o dobro, porque ainda tem os juros. É muito difícil a situação para mim, porque eu não vejo de onde vai vir. De onde vai vir esse dinheiro? Pega a receita com o Igor ali. O Igor deu testemunho aqui. É meu discípulo. E nós louvamos a Deus porque as pessoas têm aprendido as palavras, principalmente as palavras de oferta, cara. Porque se você vem para essa casa e você não aprende a viver o melhor de Deus, diante da palavra de Deus, que nos garante que nós vamos comer do melhor, viver do melhor, que Deus vai nos garantir todo o nosso dia, que a cada dia basta o seu mal, porque amanhã Deus vai dar. Começa a ofertar, querido, começa a dizimar, começa a viver uma vida de fidelidade para o Senhor, porque Deus é mais do que fiel. Eu não sei que tipo de dor você pode estar vivendo hoje. Talvez seja uma dívida, talvez seja a falta de um emprego, ou a esperança de um relacionamento, a esperança de um lar, a esperança de um emprego, ou um concurso, uma faculdade. Isso se torna uma dor, principalmente nessa idade. Cara, nós somos afligidos por tantas questões, misericórdia. Ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas o nosso Deus hoje tem uma palavra de esperança para você. Fala para o seu irmão que Deus tem uma palavra de esperança para ele. Você não pode se deixar se perder pelas preocupações do amanhã. O amanhã, cara, é Deus que vai cuidar. Nós não podemos viver das coisas que nós passamos no passado, nem podemos viver com a expectativa do amanhã. O que nós temos é o hoje. E o hoje nós devemos fazê-lo com excelência. E a nossa preocupação, principalmente nessa idade, será que eu vou ter um bom emprego? Cara. E agora está tendo um trend lá no Instagram. Coloque lá 5 profissões que você já teve na sua vida. E a maioria das pessoas você vai vendo, né, das profissões que ela já exerceu, você vai vendo ela galgando um degrau, né? Começa lá, igual minha primeira profissão lá foi orelha, tá lá. Aí foi aumentando, foi melhorando, melhorando. Mas se você olhar para algumas pessoas lá, não teve esse aumento de nível. E por que isso? E se você olhar, na maioria são pessoas cristãs, cara. Porque a própria Bíblia diz
que os filhos das trevas, eles são muito mais espertos que os filhos da luz. Porque os filhos das trevas, eles estudam, eles trabalham, eles correm atrás. E os filhos da luz ficam esperando cair do céu. Sendo que o nosso Deus é justo. E Ele manda o sol, manda a chuva sobre o injusto e o injusto. E se você não correr atrás, você vai ficar lá sempre com um degrau atrás. Será que eu consigo tirar minha carteira de motorista? E esse ano eu vim sempre falando, cara, sobre isso. E eu estou feliz que tem uma galera que esse ano já está aí com a carteira na mão. Nós temos o Igor, temos a Jennifer, tirou de moto. Daqui a pouco ela vai chegar aqui fazendo um grau aqui na frente da igreja. Tirou as duas. Oh, querida, hoje foi a de carro. E o Igor está tirando a dela. E eles estão fazendo um ato profético. Que eu sempre digo para eles, cara, você quer ter um carro? Então tira a carteira. E fica, Senhor, eu preciso de um carro para ir para a igreja, para ir para o Relive. Deus não vai te dar um carro para você sair sem carteira por aí, matando os outros, não. Pelo amor de Deus. Você tem que tirar a carteira. Você quer um carro? Vai lá, amplia a sua garagem. Tira a sua carteira e Deus vai te dar o carro. Quando você dá entrada lá, você faz o seu curso psicotécnico lá, você está fazendo um ato profético. Você está declarando na terra e Deus está declarando ao mesmo tempo no céu. Ele já está separando o seu carro lá na fábrica, querido. Aí alguém recebeu. E uma das preocupações também, será que algum dia alguém vai olhar para mim? Meu Deus, será que algum dia eu vou namorar? Querido, tem esperança para você. Tem. Douglas, coloca aquela foto aí para mim, por favor. E quando a Débora me conheceu, olha aí, 2011, eu era assim, queridos. Eu era uma mistura de Dragon Ball com Restart. E eu não era muito mais gordo que você não, Igor. E a Débora olhou para mim. Tudo bem que eu precisei de uns 6 meses tentando conversar com ela pelo SMS. Naquela época era SMS, galera. Mas deu bom. Então, se teve esperança para esse jovem Restart aí, tem esperança para você. Amém? Tá bom, pode tirar, chega. Será que um dia eu vou casar? Pelo amor de Deus. Será que eu vou casar? E como líder de jovens, uma das muitas questões que chegou para mim é: será que um dia eu vou reconhecer a pessoa que é correta para mim, aquela pessoa que vai dar certo comigo, que está no plano de Deus, que eu me relacione com essa pessoa? Como reconhecer a pessoa correta? Querido, para você reconhecer a pessoa correta, é você viver dentro da palavra de Deus, andando com as pessoas que vivem dentro da palavra de Deus, e assim você vai encontrar a pessoa correta. E você vivendo um relacionamento com Deus. Cara, se você lê, quem é que está lendo aí a Bíblia comigo? Amém. Se você percebeu lá o relacionamento de Deus com Abraão, o relacionamento de Deus com Moisés, quando Deus falou com Moisés que ia acontecer tudo aquilo no Egito, o engraçado é que Deus foi falando para Moisés tudo o que ia acontecer. Ele disse: você vai lá falar com Faraó, eu vou endurecer o coração dele, eu vou colocar tal praga, e aí ele vai pedir para você orar, eu vou retirar a praga, ele vai endurecer o coração, eu vou colocar outra praga. E Deus conta detalhe por detalhe para Moisés, detalhe por detalhe para Abraão. E até Ló, que estava lá vivendo dentro de Sodoma e Gomorra, os anjos vão lá e contam para ele: eu vou destruir essa cidade, sai da cidade. Quando você tem um relacionamento com Deus, Deus não te deixa no escuro sobre nada, principalmente em relação a você. Como que você imagina
que aquela coisa, aquela decisão mais importante da sua vida, que é você escolher com quem você vai passar o resto da sua vida, querido, o resto da vida. Dentro da Bíblia está aqui, essa coisa de divórcio é só Isadora Pompeu, aqui não. E Deus vai te mostrar a pessoa certa, querido. Mas você também precisa investigar, você também precisa conversar com os pais, precisa conversar com os irmãos, precisa abrir os seus olhos, ver os sinais. Mesmo que sejam vários anos de namoro, de noivado, não significa que aquilo precisa ser o resto da vida. Você tem que escolher certo, porque Deus não vai te deixar no escuro. E qual a idade certa para namorar? A gente também se preocupa muito com isso, querido. A idade certa para namorar é quando você estiver trabalhando, você tiver um bom emprego, você sustentar a si mesmo, não depender do seu pai, não depender da sua mãe, se tiver uma condição de pelo menos pagar um açaí para a querida. Essa é a idade certa para você namorar. Mas se você tem menos de 18 anos, então não adianta você ter o dinheiro. Amadureça primeiro. Viva primeiro as suas amizades dentro da igreja. Cresça, faça concurso, trabalhe, faça faculdade. Porque quando casar, vai ficar mais difícil você fazer essas coisas. É simples, mas difícil. Eu estou namorando, eu quero casar. Casa, querido, é bom, mas também é ruim. Então, conversa com Deus. E eu já passei dos 30 anos e não casei, e agora? Meu Deus. Essa é uma das coisas que mais afligem as pessoas, que o tempo vai passando e não casou ainda, principalmente para as mulheres, porque as mulheres elas têm um tempo cronológico, né? Mas tem alguns pregadores, tem umas pessoas que dizem que nem todos são para casar, para se casar. Que você pode viver feliz e tranquilo, servindo ao Senhor. Amém, pode sim. Mas na minha visão, eu não estou falando da Bíblia, eu estou falando minha visão, Marcelmo, eu acredito que todos são para casar. Todos. Primeiro porque essa decisão de namorar, noivar e casar, não está atrelada a Deus, essa decisão está atrelada a você, essa decisão é sua. Não está escrito nas estrelas, não está escrito na Bíblia, não está escolhido por Deus, é você que vai escolher. Então a decisão de casar ou não, ou se relacionar com alguém é sua. Então todos são para se casar. Mas se você não quiser se casar, e se devotar sua vida inteira para o Senhor, amém. Bom demais. Você pode ver a vida de Paulo. Mas também, ele tinha um espinho na carne, e eu acho que o espinho na carne dele era essa. Porque não é fácil, querido. Nós não somos feitos para estarmos sozinhos. E se você for lá em Gênesis, Deus vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. E se você for lá em Eclesiastes, vai dizer, é melhor que dois estejam andando juntos, porque o seu salário é melhor. A paga do seu salário é melhor. Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Enquanto tiver isso ocorrendo, querido, não vai cessar. Todo dia é um novo dia, é uma nova chance de você tentar resolver isso. De você conseguir um emprego melhor, você ter uma faculdade melhor, um carro melhor, você conseguir finalmente seu relacionamento. Todo dia é um novo dia, uma nova oportunidade para você resolver isso. A terra ainda está aí, ainda não virou quadrada, não virou reta, nada. Então, querido, amanheceu o dia, vai para a parada, pega o ônibus, bora ralar. Bora correr atrás.
Todo dia haverá uma nova oportunidade de você fazer e acontecer tudo isso em prol de você. Procure preservar o seu coração contra toda falta de fé e desânimo. E a Bíblia vai dizer que de tudo que devemos guardar é guardar o nosso coração, querido. Cara, proteger o seu coração contra o desânimo. E a melhor forma de você proteger o seu coração contra o desânimo é você desligar a televisão. É você, principalmente, a TV Globo. Quer proteger seu coração contra o desânimo, contra a tristeza? Desliga a TV, cara. Vai ler um livro. Ou vai ver uma pregação lá do pastor Vini, do pastor Paulo, do bispo JB. Podcast. Alguma coisa que vai te trazer esperança. Proteja seu coração dessas notícias ruins. E quantas vezes não é tão ruim quanto parece, quanto noticiam. E nós vemos aí, durante esses anos que nós vivemos, o quanto que os jornalistas pegaram e aumentaram a notícia de morte. Se a pessoa morria de qualquer coisa, morreu atropelada, entrava lá, foi de Covid. Plantando desespero no coração das pessoas. Eu quero que você acredite que isso tudo em breve vai mudar. Se você olhar para as pessoas que têm idade além da sua, você vai ver que isso vai passar, querido. Pergunta para ele, eu estou passando tal situação, como é que foi para você? Ela vai falar, isso aí, básico, passei fácil. Se hoje você perguntar para mim essas questões de adolescência, nossa, que ridículo. E se eu conversar com o Wagner ou com o Rinaldo sobre as questões que eu passo em dia hoje, ele vai falar, nossa, que ridículo. Porque, cara, a gente tem que andar com pessoas que já venceram essas coisas. Porque elas nos vão dar a receita certa de como passar. É com o Espírito Santo de Deus já nos confortou. Lá em Salmos, capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar a noite inteira, mas, querida, amanheceu. É hora de sorrir. É hora de sorrir. Não importa se a noite foi longa, porque a noite, nossa, começa lá para as 18 horas começa a escurecer, e lá para as 6 horas da manhã que vai clareando, nossa, a noite é longa. Mas, querido, amanheceu, acabou. Isso que é incrível, porque a noite ela pode ser longa, você pode chorar, amanheceu. Está ali a solução. E se você sorrir 10 minutos, isso vai bastar por toda uma noite de choro. Mateus 28, capítulo 1. Tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha um aspecto de um relâmpago, e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais vós, sei que vieste ver a Jesus, que foi crucificado. Mas aqui ele não está, foi ressuscitado, como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós, rumo a Galiléia. Lá o vereis, atentai para o que eu vos disse.
aquelas mesmas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, que estavam antes assentadas em frente ao sepulcro, porque a sua esperança tinha morrido, tinha falecido, estava debaixo da terra. Agora elas foram visitar o sepulcro e um anjo lhe disse que ele não estava lá mais. A sua esperança havia ressuscitado. Agora imagine aquelas mulheres que estavam assentadas ali dias atrás, naquele local, e de repente, no mesmo local, a sua esperança ressuscita. A sua esperança volta. E aquela pedra que antes estava tampando elas de ver a sua esperança, agora foi removida. E o anjo vem e assenta em cima, fica sentado em cima lá, ó. Tá vendo esse seu probleminha aqui, ó? O anjo vai lá e pega e senta em cima do problema assim, ó. Eu removi o seu problema. Estou sentado aqui em cima. Olha que problema simples. E agora no mesmo local, onde antes elas estavam tristes, chorosas, desalentadas, porque a sua esperança havia morrido, agora naquele mesmo local, a sua esperança renovou, voltou. E o engraçado é que você não pode ficar no mesmo lugar, porque o anjo diz, vai e anunciai aos outros. A esperança voltou, a esperança ressuscitou. Você não pode ficar parado no mesmo lugar, querido. E quando volta a sua esperança, você tem que fazer como Igor, você tem que vir aqui e testemunhar. E contar, ei, deu certo para mim. Aconteceu isso comigo, porque eu vivi de certa forma dentro da palavra de Deus. E veio a resposta para mim. E o engraçado é que Deus, tudo que Ele faz para nós, às vezes nós achamos que são coisas tão grandes no mundo, tem coisas tão maravilhosas, que podem parecer tão distantes, e essas coisas são para nos servir. Agora, se você imagina o sol, qual a importância do sol? Sem o sol, nós não podemos viver. E a gente olha para o sol, uma estrela tão gigante, que traz o calor para toda a terra. Tem uns dias aí que traz um calor bem excessivo. E você imagina que esse astro é para te servir. O Senhor fez o sol para as pessoas e não as pessoas para o sol. E se você for ler em Eclesiastes 1:5, o sol se levanta no horizonte e ao fim do dia se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta para um novo dia. Quando ele se põe, ao mesmo tempo, ele corre depressa para anunciar a você que chegou um novo dia. E se você acha que o sol é tão importante, ele existe para servir a você, para anunciar a você que chegou um novo dia e Deus vai fazer de novo. Quando o sol se levanta, querido, é hora de reagir. É hora de enxugar as lágrimas. Levantar a cabeça. E olha só, perdoar quem te magoou. Porque a ira não deve, o sol não deve se pôr sobre a sua ira. Porque você levantar de manhã, eu estou vivo, uau! Um novo dia, bora, bora, foguete não tem ré, é fácil. Mas você ir lá no seu irmão, pedir perdão porque ele te magoou, aí a treta é mais embaixo. É hora de você entregar toda a justiça e toda a vingança nas mãos do Senhor. E agora que eu sou pai, eu entendi uma coisa muito simples, cara. Se uma pessoa mexer com o Micael, não vai adiantar a pessoa ir lá no Micael, pedir perdão, desculpa, Micael, não sei o que, então, não. Vai ter que resolver comigo. E é dessa forma que Deus te vê, querido. Se a pessoa mexeu com você, se a pessoa falou mal de você,
Querido, é com Deus que ela vai ter que lidar. Ela vai vir te pedir perdão, amém. Você perdoou, amém. Você pediu perdão para ela, amém. Mas existe uma recompensa para todas as coisas, para toda ação. Existe uma reação. E é com o pai que ela vai ter que lidar. E quando eu entendi isso, querido, não me senti tão amado. Porque eu sei, querido, que se alguém mexer com Micael, não vai ser fácil para ela. Ela vai ter que lidar comigo, mesmo que eu seja um cristão, um líder dos jovens, tal. Porque mexeu com o filhinho do papai. É hora de você entregar toda a justiça e toda a vingança nas mãos de Deus. Porque Ele é poderoso para fazer. E Ele vai te fazer seguir em frente. É hora de juntar todas as suas forças e lutar contra todo sentimento de ódio. Toda tristeza, toda vingança, toda depressão, toda dor. Tudo aquilo que te coloca para baixo, é hora de você lutar contra isso. E jogar para fora. É hora de você abandonar, se livrar do sofrimento. A melhor maneira que você tem para você usar essa nova vida, uma nova jornada, é com fé, querido, é com toda a sua fé. Porque a gente não pode depositar a nossa esperança na força do nosso braço. Nós temos que andar com confiança, mas na fé. Se apoiar exclusivamente na grande força e no infinito poder de Deus. E para fazer isso, comece a fazer uma oração. Eu quero que você feche os seus olhos agora. E repita comigo: Senhor, repita forte: Senhor, obrigado pelo dia de hoje. É o começo de um novo dia que nunca vimos antes. E parece óbvio, né? Pode abrir os olhos. Parece óbvio, é claro, que esse dia nós nunca vimos antes. Mas é uma chave, querido, para você. Esse é um novo dia, você nunca viu o dia de hoje. Algo novo e extraordinário vai acontecer. É uma nova oportunidade para coisas inimagináveis acontecer na sua vida. E existe um tesouro no dia, em cada dia. Cada dia que se inicia, existe um tesouro nesse dia. As 24 horas que você está vivendo, tem um tesouro nela. E você tem que colher, você tem que encontrar esse tesouro cada dia. E é muito importante esse tesouro. Ele é tão importante que lá em Salmos 90:12, Moisés vai dizer: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Cada dia você conta ele, você observa o que você está passando, e você colhe esse tesouro, e cada coisa que você vai retendo que é boa, vai se colocando no seu coração, você vai alcançar um coração sábio. E hoje você viveu uma nova experiência, essa experiência fez você melhor do que ontem. E amanhã você vai estar mais forte, e mais forte para receber uma nova experiência. A cada dia você tem que colher o seu tesouro. Ao final de cada dia, o que você tem retido, querido, no seu coração? Será que as notícias ruins da televisão? Será que é as intrigas do BBB? Misericórdia. E ultimamente estão dizendo que agora o BBB é crente, né? Tem louvores no BBB. Vamos assistir o BBB. Estão cantando louvores, hinos a Deus. E se você se fingir de besta na frente do diabo, é tudo que ele precisa para entrar dentro da sua casa, dentro do seu dia a dia. Porque ele começa cantando hinos de louvores. E se você for competir com o diabo, ele sabe todos os hinos da harpa e você não sabe. Tem ninguém aqui assistindo BBB não, né? Não. Tenho certeza que não.
O que você tem feito, querido, ao final do dia? Você tem lamentado ou você tem retido o que é bom? Você tem transformado essas experiências em degraus para você alcançar lugares mais altos? Nós devemos reter o que é bom, querido, ao nosso coração. E nada melhor do que nós começarmos a nossa semana na casa do Senhor ao domingo, primeiro dia da semana. E todo dia que você vir aqui, você vai receber uma palavra de esperança. Uma palavra que vai direcionar a sua semana, para você romper mais uma semana. E se você quiser romper mais fácil, querido, mais rápido, esteja terça-feira no Em Chamas, lá você vai receber outra palavra. Aí você quer romper mais rápido, esteja na quarta-feira no culto Bem Mais Que Vencedores, recebendo outra palavra. Aí você quer ir mais fundo, esteja sexta-feira, 20 horas, aqui na igreja, na oração. Aí você quer viver um momento louco, uma festa nessa vida, vem para o Relive todo sábado às 19h30. É assim que nós rompemos, é assim que nós retemos no nosso coração o que é bom. Fique de pé. Cadê as teclas de Deus cheias de unção? Fique de pé, meu querido. Abaixa as luzes, por favor. E o que nós vamos ter para o dia de hoje? Nós temos Salmo 118, versículo 24. Este é o dia com que nos presenteou o Senhor. Festejemos e regozijemo-nos nele. Esse é o dia que o Senhor nos presenteou. Quem anda com Deus, querido, começa a acontecer umas coisas muito esquisitas na vida daquela pessoa que anda com Deus. Olha só o que aconteceu com o Igor. O Igor começou a contar, ele falou que tinha um testemunho. E o cara contou um monte de testemunho aqui. Aí eu fico pensando, será que sobrou alguma bênção para a gente esse mês? Porque parece que o Igor levou tudo. A gente começa a ver coisas esquisitas. Coisas que para o mundo não é normal. Porque Deus nos deu o poder de ver o futuro. Por isso que Ele diz que nós devemos caminhar por fé. E é somente pela fé que a gente consegue enxergar o nosso futuro. E se você é da comunidade das nações, nós temos aquele bordão que nós falamos que nós olhamos para o nosso futuro. Gostamos do que vimos lá e nós estamos correndo para lá. Nós estamos correndo para lá. E se você anda com Deus, querido, você começa a ver no seu futuro coisas que as pessoas não veem em você. Coisas que seu pai não vê em você, a sua mãe não vê em você, seu chefe não vê em você. Coisas que as pessoas mais próximas de você não veem em você, não acreditam que você vai alcançar. Mas eles se esquecem que você está caminhando com Deus. E de repente você começa a ver um casamento. De repente você começa a ver um carro. Você começa a ver uma casa. Você começa a ver o emprego. Você começa a ver milagres. Porque o Igor disse aqui que ele recebeu uma oferta. E de repente outro dia recebeu outra oferta que cobriu o que ele tinha doado. Isso é milagre, querido. Você vê isso lá fora? As pessoas dando dinheiro assim? Nem Silvio Santos está fazendo mais isso. Isso é milagre.
É Deus cuidando dos seus filhos. Nós começamos a ver o sobrenatural, porque Deus nos deu os olhos que vê o futuro. E quando a gente fala a palavra futuro, a gente começa a imaginar anos à frente, quando eu estiver lá com meus 30 e poucos anos, quando eu estiver com meus 40 anos. Não, querido, o futuro, daqui 5 minutos é futuro. Deus tem uma bênção para você daqui a 5 minutos. Isso depende do quê? De você colocar o seu coração no lugar certo. Uma decisão que você toma agora, neste momento, no seu coração, libera lá no alto céu uma bênção que você está precisando. Mas está tudo escuro. Mas em meio às lágrimas, você é capaz de levantar sua voz de gratidão, porque os seus olhos naturais não estão vendo o que Deus tem reservado a você. Seus olhos naturais, eles veem essa escuridão, até mesmo embaçada por causa das lágrimas que você derrama. Mas com seus olhos naturais você consegue ver o seu futuro. E quando você consegue ver o seu futuro, você levanta a sua voz em gratidão a Deus. E não existe gratidão melhor quando você já é grato pelo algo que ainda nem aconteceu, mas pelo ato da sua fé, você já é grato. Porque no céu, nas regiões celestiais, já está decretado, já aconteceu no céu. Se você começar a imaginar que o seu casamento já aconteceu no céu, que seu emprego já aconteceu no céu, que a sua vida financeira já se realizou no céu, basta você trazer essa realidade do céu para cá, para a terra. Você tem que trazer essa realidade. Os seus olhos estão focados no futuro, querido. E esse futuro foi Deus, o próprio Pai, que reservou para você. Tá difícil, as notícias da TV são as piores possíveis. Eles falam de inflação, eles falam de doenças, eles falam mal do governo. Mas a nossa linguagem de cristão, não pode ser a mesma linguagem do mundo lá fora. Aquilo que o mundo fala lá fora, nós temos que falar ao contrário. Se eles falam de doença, nós temos que falar de cura. Se eles falam mal do governo, nós devemos falar do governo de Deus. Falar para eles que é chegado o reino de Deus. Não são os jornais que vão decretar o futuro do nosso país. Não é o governo. Não é o marxismo. É você, querido. É você. O seu joelho no chão. Você orando pela sua cidade, orando pelo seu bairro. E você quer ter uma cidade melhor? Quer ter uma cidade segura? Uma cidade onde tenha educação, onde tenha saúde, onde tenha proteção? Ore por isso. Declare o que já está nos céus, declare aqui na terra. Nós temos que trazer essa realidade para cá. As notícias são as piores, mas nós somos capazes de sorrir, porque o Pai não nos esconde nada, está no nosso coração. Todo dia Deus está nos revelando o que vai acontecer. Todo dia Ele está dizendo: querido, eu vou te dar o melhor dessa terra. Os seus filhos vão viver o melhor dessa terra. O
Os seus pais vão viver o melhor dessa terra. Os seus irmãos vão viver o melhor dessa terra. O irmão que está ao seu lado vai viver o melhor dessa terra. Deus está nos revelando o futuro. E o futuro é de glória em glória, de bênção em bênção. Essa situação, querido, vai nos deixar mais capazes, mais fortes. Essa escuridão não pode nos impedir de ver o nosso futuro. Um novo dia já raiou. É o tempo de se alegrar, é o tempo de cantar, é o tempo de aplaudir. A cortina se abriu. E é revelado hoje um novo dia para você. É revelado atrás dessa cortina que o mundo nos impõe um novo dia que o Senhor reservou para você. Um novo dia, um novo dia. Deus está te colocando no lugar mais alto do pódio. Não cesse a sua carreira. Você é mais que vencedor. Eleve os seus olhos, erga as suas mãos, grite bem alto, faça alguma coisa, porque você já venceu. Aquele que está no mais alto do pódio, lá em primeiro lugar, ele pega a bebida e molha todo mundo, ele festeja, ele grita, porque ele sabe o que ele passou para chegar lá. Esse é um novo dia. Algo